O médico Manuel Francisco de Campos Neto atuou como legista na fronteira Brasil-Bolívia e escreveu o livro Mulas Humanas sobre a experiência. Mulas humanas. São as pessoas que se utilizam do corpo para traficar drogas. Tudo que é preso ao corpo é uma mula humana. Não importa como, se é cápsula de cocaína engolida, se é presa ao corpo, se é dentro da cueca, se é dentro dos órgãos genitais, se é preso na canela, tudo é tráfico dentro do calçado, dentro da roupa, tudo é mula. O que é fora da mula são os mocós, que é um termo utilizado pela polícia, que os traficantes se utilizam de esconder as drogas dentro de vários meios, como produtos artesanais, dentro de carro, dentro de painel de carro, dentro de carga de caminhão, dentro de animais, apesar que os animais também poderiam ser considerados mulas. Origem das mulas humanas. Como eu trabalhei numa área de fronteira, Brasil-Bolívia, que eu estava próximo da fronteira da Bolívia, 70 quilômetros, e distante da capital Cuiabá, em 230, eu estava mais dentro da Bolívia do que propriamente dentro do Brasil. E o que aconteceu? O que foi o gatilho? A minha especialidade básica é ortopedia e trauma, a medicina legal passou a ser uma segunda especialização que eu fiz. E o que aconteceu? Eu estava de plantão, o gatilho, eu estava de plantão dentro do Hospital Regional de Cáceres, em Mato Grosso, e chegou um mula de 16 anos, algemado, drogado até a alma, escoltado pelos policiais do Gefron, e pediram que eu fizesse a pesquisa para saber se ele era um suspeito de cápsula de cocaína engolida. E como o meu trabalho é médico, eu pesquiso o tipo de invólucro que o mula manufatura a sua cápsula a ser engolida, se ele aparece no raio-x ou não, é um trabalho médico. Eu tenho interesse, passei a ter interesse e fiquei com ele sentado do lado de fora do raio-x, aguardando a vez dele para poder radiografar. O que aconteceu? Aproveitei a oportunidade para fazer uma entrevista da vida dele, ele era um boliviano, quanto que ele usava de droga por semana, onde ele conseguia dinheiro para comprar droga, e ele foi respondendo. O problema é que, no meio dessa entrevista com esse rapaz, ele começou a passar mal e vomitou 2 cápsulas de cocaína no chão. Esse foi o gatilho. Eu falei, está errado, a gente tem que fazer alguma coisa para isso mudar. Então, a idade média que eu tenho cadastrado nos meus arquivos varia de 16, que é esse rapaz, e pode chegar até 45. Eu não peguei nenhum idoso com cápsula de cocaína engolida, porque o foco da pesquisa é o tipo de invólucro se aparece no raio-x ou não. Patrulhamento nas fronteiras. Veja bem, eu fiz, para poder conhecer uma realidade que pouca gente conhece, eu cheguei a fazer 6 trabalhos de campo, e sempre escoltado, que o policiamento que me acompanhava são os policiais do Gefron, e sempre na fronteira oeste de Mato Grosso, que é a fronteira Brasil-Bolívia, com uma extensão de 986 quilômetros, que eu fiquei impressionado com isso, 986, sendo que 20% a 25% dessa extensão é fronteira alagada, não tem acesso, porque é Pantanal, e o restante é fronteira seca. Imagine vocês que nessa extensão de 986, que na realidade só 70% é seca, eu cheguei a ver 140 a 157 policiais tomando conta desta área. E aí eu fiz uma pesquisa só para ter noção. A fronteira México-Estados Unidos, que também corre e sofre desse problema, só que lá, além do tráfico de droga e de armas, tem o tráfico de pessoas. Lá são 3.141 quilômetros de extensão.
nós, a oeste de Mato Grosso, 986. Então, só para fazer um comparativo 986 chegou a ter 157 homens especializados nessa fiscalização, e nos Estados Unidos, com 3.141, tem 23 mil policiais. Então, o que acontece? As nossas fronteiras são altamente vulneráveis. Inclusive, se tiver oportunidade, nesses trabalhos de campo, eu mandei algumas imagens, mostra a visão de satélite e mostra a fronteira Brasil-Bolívia dividida, de perder de vista, por uma cerca de arame liso. Veja bem, uma cerca de arame liso vai segurar quem? Não tem como. E o problema é que a região de Mato Grosso, a fronteira oeste, é a segunda porta de entrada da matéria-prima, que é a pasta base de cocaína, que ela é retirada da planta Erythrocylum coca, de onde são 14 alcaloides, e um deles é um derivado da cocaína, e, infelizmente, em pesquisa feita na internet, o presidente da Bolívia incentiva o aumento do plantio dos cocaleiros, porque é considerada a segunda moeda do país. A primeira é o gás, a segunda a cocaína, infelizmente. Cápsulas, normalmente, existem vários invólucros, na intenção de não só determinar segurança de vida para o traficante, porque elas correm o risco de se corromper, tanto é que o título do meu livro é Mulas Humanas, Suicidas em Potencial, porque eles estão levando uma bomba relógio na barriga. E, se vocês observarem, atualmente na TV a cabo tem um programa chamado Aeroporto, em que eu assisto constantemente, e hoje, em 2024, recentemente, no aeroporto de Guarulhos, foram presas 19 mulas com cápsula de cocaína engolida. Então, essa metodologia não vai mudar, de forma nenhuma. E então, eles embalam em várias camadas, tanto é que uma delas eu consegui descobrir, que era o insufilme, sendo uma das camadas da intenção de burlar o diagnóstico por imagem. Também existem cápsulas com papel carbono, com filme alimentar. Teve um caso expoente, olha que absurdo, um casal foi preso no aeroporto de Cuiabá porque o detector de metais deflagrou, disparou. E aí passa de novo, tira tudo, disparou. Passa de novo, tira tudo. Imagine os senhores que o casal tinha no seu abdômen inúmeras cápsulas de cocaína envoltas em papel alumínio, que foi a causa do disparo de emergência do detector de metais. Quer dizer, além de tudo, são burros, né? Vai botar papel alumínio para confeccionar ou para manufaturar as cápsulas que serão engolidas. Quantidade suficiente para uma overdose. Na minha pesquisa, conversando com o pessoal da toxicologia da USP de São Paulo, da qual a gente tem acesso e tem informações, a quantidade mínima letal para quem nunca usou droga é 1,2 gramas de cocaína, ou pasta base. O que aconteceu? O meu recorde de pesquisa, uma boliviana com 98 cápsulas de cocaína engolida, de pasta base engolida, e cada cápsula com 22 gramas. Então, veja bem, se a dose letal mínima para matar um ser humano que nunca usou droga, a dose letal é 1,2 gramas, essa mulher estava no seu abdômen com mais de 2 quilos da pasta base. Inclusive, em entrevista feita numa pesquisa dentro dos presídios, é uma metodologia utilizada hoje para dar fim nos seus desafetos. O que acontece? Pega o desafeto, segura a força, faz ele engolir uma pedra de crack. Ele engole a pedra de crack, quando ela bate no estômago e sofre os efeitos dos sucos gástricos e entram na circulação sanguínea, esse indivíduo pode e vai morrer, provavelmente, por uma overdose de cocaína pela ingesta apenas de uma pedra de crack.
Casos com outras drogas. Cada dia que passa, o lado de lá, né, o narcotráfico, porque nós estamos falando da fronteira na qual eu tive acesso, sempre escoltado, é claro. Era a fronteira oeste de Mato Grosso, mas existem as fronteiras do Peru e Colômbia que sofrem com o mesmo problema, que é o tráfico de droga através dos andarilhos. Agora, a modalidade de transporte é muito criativa. Inclusive, nós tivemos alguns casos, apesar que o cloridrato de cocaína e a pasta base são produtos sal, eles não são líquidos, os narcotraficantes que utilizam a modalidade de cápsula de cocaína engolida tiveram a ideia de adicionar solventes a essa matéria-prima que é fruto da eritroxilo-coca e transformar em cocaína líquida. O que acontece, medicamente falando? O tubo digestivo do lado de fora tem produto alimentar que está sendo processado e do lado de dentro tem a cápsula com conteúdo líquido. Líquido dentro e líquido fora, essas cápsulas de cocaína líquida não aparecem no raio-x simples, só vão aparecer nos tomógrafos, na tomografia computadorizada. Pergunto eu, será que todas as unidades médicas de fronteira têm tomógrafo suficiente para diagnosticar a materialidade do crime, que é a cápsula de cocaína engolida? Inclusive, me permita fazer um comentário também médico, pesquisando um juiz federal que faz parte também, que ele escreveu o artigo da dosimetria da pena que é aplicada na Lei 11.343, que é a lei do narcotráfico, e que varia de 5 a 15, eu perguntei para ele, doutor Rodrigo Bahia, como é que é feito o cálculo da dosimetria em relação ao indivíduo com tráfico de droga? Um pega 5 anos e o outro pega 15. Ele falou para mim que fica numa situação ligada diretamente ao produto que o indivíduo está traficante, a qualidade do produto, a quantidade do produto, isso vai somando a pena. De qualquer maneira, é uma coisa que precisava ser revista. Por quê? Olha só, ele deu no seu artigo, que consta do nosso livro, na sua 3ª edição, que o médico que vai fazer o diagnóstico, que vai determinar a materialidade do crime, ele só pode atuar com procedimentos não invasivos. Olha só. Então, o que é procedimento não invasivo? É fazer o raio-x ou a tomografia. Para o indivíduo retirar essas cápsulas do seu organismo, o indivíduo tem que autorizar, ninguém autoriza. Por quê? Como é que o indivíduo, em cima da nossa Constituição de 1988, o indivíduo vai dar uma autorização para produzir prova contra si? Muito bem, vamos aos problemas que eu passei. A metodologia para fazer o traficante mula evacuar as drogas, as cápsulas, nós adotamos, nós não, o Brasil inteiro adota a mesma metodologia utilizada no exame da colonoscopia, que é a ingestão de manitol com suco de fruta. Então, seria o manitol com suco de laranja, o indivíduo toma um copo a cada 5 minutos. Amigos, ele evacua a alma, ele não evacua as cápsulas. Agora vem o problema. Olha o problema. Eu tive um caso, eu estava de plantão no regional, e o indivíduo que estava com cápsula de cocaína engolida, e nós administramos a medicação para ele evacuar, ele começou a fazer um choque anafilático ao manitol. Quase que morreu nas nossas mãos. Fui à diretoria do hospital, relatei o fato, o diretor virou para mim e disse: o senhor sabia que não podia fazer e fez. Segundo caso, tanto é que nós já questionamos ao Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina para que tivesse uma normatização legal para proteger o médico que está na linha de frente, e não vai ser protegido. E o segundo caso que nós tivemos foi o indivíduo, com o uso da medicação, fez uma obstrução intestinal. Nós tivemos que subir com ele muito rápido
para o centro cirúrgico, abrir a barriga dele para desobstruir, senão ele ia morrer. Mesmo episódio, fomos à direção do hospital, relatamos o fato e a direção disse: o senhor sabia que não podia fazer e fez. Então, o médico que estiver na linha de frente e, por acaso, tiver o desgosto de perder um traficante, ele está correndo o risco de ser processado. E mais, olha só, vocês não acham um absurdo? Desculpe, vocês não acham um absurdo um custo de uma tomografia altíssimo da rede pública, utilizar a rede pública do SUS nos seus hospitais para fazer diagnóstico de cápsula de cocaína engolida em traficante, sabendo que outros pacientes de poder aquisitivo baixo precisam desse exame e ficam esperando em longas e longas filas? Está tudo errado, amigos, tudo errado. Medicina legal. Agora nós vamos falar de medicina legal. Tinha um professor meu de Campinas que falava para mim que o cadáver conversa com o legista. Realmente conversa. Eu estava de plantão no ML, a gente respondia sobre aviso, e chegou um andarilho da rodoviária morto. E a necrópsia, pelo menos da forma que eu me eduquei e me padronizei, é como se fosse abrir um livro. Eu não deixo tirar roupa, eu que vou fiscalizar e vou inspecionar a roupa para saber se tem alguma perfuração, para saber se tem algum sinal de luta, tecido rasgado. Tira-se a roupa, não deixo lavar o corpo, vamos avaliar o corpo para ver os sinais externos que a gente possa encontrar, para, a partir daí, abrir o cadáver, crânio, tórax e abdômen, à procura do diagnóstico da sua causa-morte. Muito bem. Imagine os senhores que o cadáver estava limpo, a roupa limpa, e eu, conversando com ele, eram 2 e pouco da manhã, eu falei: amigo, me ajuda, que eu preciso de você para a gente poder chegar a uma causa-morte. E era classificada pela polícia, como quando trouxe o corpo, como morte suspeita. A morte suspeita é obrigada a ser feita a necrópsia. Quando a morte é de forma natural, hipertenso, acidente vascular cerebral ou qualquer outra de comorbidade, aí ele vai para um outro setor que não é o IML, ele vai para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Órgãos. Muito bem. Não encontrei perfuração na roupa, não encontrei visivelmente, macroscopicamente, nenhuma lesão que justificasse a sua morte. Fizemos a incisão em Y, que vai do ombro ao ombro e vai na fúrcula external e vai até o pubis, e quando foi descolada a pele, apareceu uma área de infiltrado hemorrágico da musculatura peitoral à esquerda. Ué, como é que tem sangue no músculo à esquerda e não tem perfuração na pele? Aí foi que eu tive a ideia de pressionar a pele por dentro, de dentro para fora, na região coincidente com esse hematoma. E apareceu uma perfuração de 0,3 milímetros. Por que ela não aparecia do lado de fora? Porque, provavelmente, como foi um mecanismo rápido, muito rápido, o instrumento que causou essa perfuração, a pele fechou por ser elástica, e aí não deixou sinal externo. Rebatemos a musculatura torácica, abrimos o gradil costal e chegamos na cavidade cardíaca, que tem um invólucro que cobre todo o coração, que é a cavidade cardíaca, e a morte desse indivíduo foi por tamponamento cardíaco, ou seja, uma perfuração de idêntico diâmetro, 0,3, numa das paredes cardíacas, que, com o batimento cardíaco, drenou sangue para fora, e esse sangue, conforme foi sendo drenado, foi tomando espaço e diminuindo o coração até ele parar. Notifiquei no meu laudo, passei para a polícia e descobriram o que matou o indivíduo, que foi
um espeto de bambu de churrasco. É um quebra-cabeça, realmente. Aliás, vou fazer 74 anos no mês que vem, tenho 25 anos de medicina legal e 48 de medicina geral. Eu já vi coisa que vocês não acreditam. Como dizia meu falecido pai, o indivíduo, quando nasce, tem um livro de conta corrente, débito e crédito. Quando zerar a conta do débito e crédito, chegou a sua vez, ele vai ter que fazer a passagem. Livro a respeito de medicina legal. O problema maior, do meu ponto de vista, inclusive minha esposa briga muito comigo, foi que eu gastei 3 anos e meio da minha vida profissional em parceria com o professor Jorge Paulette Van Hel, que um profissional reconhecido nacional e internacionalmente, médico legista, professor de medicina legal, com 42 livros publicados, é um ícone, e, infelizmente, foi meu coautor nesse Atlas de Medicina Legal, guia prático para médicos e operadores do direito, e ele veio a falecer no dia 7 de julho do ano próximo passado. Eu conheci esse profissional por conta do destino. Eu fui dar uma palestra sobre tráfico de drogas para médicos legistas numa cidade, a convite do Serviço da Polícia Civil de Minas. Eu fui dar uma palestra na cidade de Moeda. E esse professor, que eu já estudava ele há bastante tempo, falou depois da minha palestra sobre a prática de tortura. E o destino nos fez encontrar, porque a volta dessa cidade até Belo Horizonte para pegarmos o avião, nós viemos no mesmo carro. E eu, conversando com ele, começamos ali naquele dia a nossa amizade, eu conversando com ele, passei para ele o meu arquivo de hoje, mais de 40 mil imagens em alta definição, e que eu tinha um projeto de escrever um atlas e queria contar com a ajuda dele. Amigos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ou seja, ele ficou responsável pela parte textual, a parte teórica, e eu fiquei responsável pela montagem das imagens. Esse Atlas de Medicina Legal é toda a experiência ao longo dos 41 anos que eu passei em Mato Grosso, que eu sempre andava com a minha máquina pessoal fotográfica, que tinha o recurso de macro, que podia pegar uma perfuração de um projetil de arma de fogo com um diâmetro de 9 milímetros e transformar isso numa página inteira para ver os detalhes que aparecem nessa lesão e o perito que for avaliar esta lesão poder chegar a uma conclusão se o disparo foi feito encostado, a curta distância ou à distância, que eu acho que é um elemento importante para qualquer perito criminal. Tanto é que esse atlas é para servir de experiência, então, são 30 capítulos, com 2 volumes, é o único atlas no país com 2 volumes, cujo prefácio foi assinado pelo professor Duarte Nuno Vieira, que, na época, era o presidente da IALME, Academia Internacional de Medicina Legal, com sede na Suíça. Além de constar com esses 2 volumes, com 30 capítulos, mais de 1.700 páginas, mais de 5.000 imagens em alta definição. Por que das imagens? Porque uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Então, para adestrar os profissionais que precisarem ter uma fonte de consulta, principalmente os médicos do interior, como foi o meu caso. Qual foi a nossa tristeza? O Atlas foi lançado em São Paulo, foi lançado na OAB de São Paulo, foi lançado em Cuiabá pela Unimed e, de repente, nós fomos processados. Fomos processados porque apareceu uma orelha de uma vítima e a pessoa advogada disse que era a orelha do pai dela. Veja bem, nós tivemos
o mínimo cuidado técnico, seguindo toda a rotina científica. Nenhuma imagem seria identificada. E eu tenho um parecer do Ministério Público que diz: quando a imagem está adequadamente desidentificada, quando esta obra literária vai fazer parte de ciência para adestrar profissionais futuros, não precisa de autorização. E mais, ter autorização, pergunto eu, para se ter uma imagem de uma sequência de uma necrópsia, só vai ser dentro do ML, não tem outro lugar para se ter uma sequência. Segundo, essas imagens que são coletadas com máquina fotográfica própria, não usando máquina da instituição para não ter o problema da prevaricação. Terceiro, essas imagens, pergunto eu, de madrugada, num plantão no IML, chega um custodiado ou um detento baleado na nuca por uma execução sumária. Quem é que vai dar autorização para utilizar essa imagem? Primeiro, não vai ter acesso aos parentes dele. Segundo, não tem ninguém acompanhando o corpo, só o policial. Então, está tudo errado. Mas, infelizmente, nós estamos no Brasil. Estamos sendo processados por causa de uma orelha, deixando bem claro isso. Eu pedi à USP de Ribeirão Preto fazer um laudo pericial das imagens. O laudo tem 17 páginas, caracterizando que nós cumprimos com toda a normatização para poder ser utilizada. Fomos condenados em primeira instância, fomos condenados em segunda instância, a ponto do desembargador da segunda instância não aceitar a perícia feita na USP de Ribeirão Preto, que nos protegeria. Saiu uma matéria em prol da nossa defesa no programa Fala Brasil, defendendo o Atlas de Medicina Legal, porque é uma ferramenta que está fazendo falta. Nós estamos sendo cerceados da nossa divulgação, a ponto de um juiz determinar que, se divulgássemos o Atlas fora, enquanto o processo está correndo dentro da justiça, nós receberíamos uma multa de R$ 2.000 por dia. Pergunto eu, qual é a ferramenta que eu tenho dentro da internet para, dentro do nosso país, que é enorme, saber se proibir de alguém dizer que está usando o Atlas? Fica difícil. Então, está tudo errado. Agora é mais grave ainda. Nós estamos dependendo do julgamento do STF, porque o STF achou que está envolvido numa coisa chamada repercussão geral. O que é repercussão geral? Se o Atlas de Medicina Legal nosso tivermos, infelizmente, uma pena contrária, desfavorável, ninguém mais de medicina que utilize de imagens vai poder dar aula, usar slides, usar trabalhos literários, trabalhos científicos, escrever livros utilizando imagem definitivamente. Ou seja, a nossa medicina do Brasil, principalmente os casos que publicam em trabalhos científicos que vocês devem conhecer, que mostram a imagem antes e depois. Quer coisa pior? Vou mostrar aqui no Maço Cigarro. No Maço Cigarro, atrás, tem um monte de imagem que aparece o indivíduo. Será que esses indivíduos deram autorização para essas imagens serem publicadas? Até essas imagens vão ser proibidas. Por quê? Porque passou a ser repercussão geral e nós estamos dependendo do STF. E, olha, o Atlas foi lançado em 2014. Tem 10 anos. 10 anos que nós estamos esperando que seja liberado. Para quê? Para que profissionais que não tenham formação médico legal possam se utilizar dessa obra que, mais ainda, os 30 capítulos, eu tenho título de especialista da medicina legal e perícia médica. Fiz prova, foi uma prova, na minha época não tinha nem múltipla escolha, era dissertiva. O que acontece?
Em vez de, na minha época, eu ter comprado 12, 15 livros de medicina legal para me preparar para a prova, o nosso Atlas, com 30 capítulos, contempla 85% da matéria médico-legal para qualquer profissional que queira fazer o título especialista, a prova para título especialista. Essa é a nossa tristeza. Minha mulher vive sempre brigando comigo. Eu tenho 48 anos de casado. Por que você perdeu seu tempo escrevendo esse livro? Mas eu estava, como diz o ditado, né? A gente, para cumprir a nossa meta na Terra, tem que fazer um filho. Eu fiz 2, um de 46, outro de 43 e 4 netos. Plantar uma árvore. Plantei 520 tecas quando eu morava em Mato Grosso, numa plantação de teca, que eu esperei 22 anos para poder coletar madeira. E escrever um livro. Escrevi 6, já estou no 6º livro. Então, eu já cumpri minha cota na Terra. Já estou descendo a escada com 74 anos, problema de coração, pré-diabetes e aí por diante. Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.